Mas tendo ouvido isso, Tomé, um dos discípulos, que era uma pessoa de natureza um pouco mais questionadora, um pouco mais crítica, disse: Senhor, honestamente falando, nós não sabemos para onde vais. Não sabemos. Eu, pelo menos, não entendi ainda. O que é isso? Eu não estou compreendendo. Como é que eu posso saber o caminho se eu não sei qual é o objetivo? Se eu não sei qual é o alvo? Se eu não sei qual é o destino? Se eu não sei qual é a morada? Aqui nesse mundo, pelo menos, se eu sair de casa e ficar ali como uma pessoa que está sofrendo de Alzheimer, numa condição já instalada, olhando para os céus, tentando imaginar por onde vai o meu caminho, eu não sei para onde eu vou, nem o que eu estou fazendo parado na esquina, olhando para o céu. A menos que alguém me socorra e, me conhecendo, me leve para casa. É mais ou menos assim que está todo mundo, mesmo aqueles que têm ambições pelo céu, mas não sabem o caminho. A maioria está assim, vive assim. E Tomé é honesto para dizer: olha, eu não sei. Se for deixar para depender de mim, se for o mateiro cortando o caminho, abrindo a trilha, não sei. Eu estou num mato sem cachorro. Eu não sei qual é o caminho. Não sei o destino, como é que eu vou sequer cogitar o caminho. O que é algo absolutamente lógico, em termos espaço-temporais. Mas Jesus não estava falando de chegar a algum lugar, de mudar para alguma outra localização paradisíaca que Jesus estivesse ainda preparando na presente ordem de coisas e dimensão para eles. Não. Já tinha dado para sentir que ele estava falando de outra perspectiva, de outro nível, de outra dimensão, de outra camada de vida, de energia, de existência. Mas é difícil admitir isso. Quando você passou a vida inteira condicionado ao materialismo de uma existência que vai apenas do berço à sepultura, meu Deus, como saber o caminho? Ninguém passou para além da sepultura para divisar nada. Como saber o caminho? Respondeu Jesus a Tomé, a essa pergunta tão sincera que Tomé fez. Embora Jesus já tivesse dado todas as dicas de que ele viera do Pai e voltava para o Pai, ele viera para esse dia, para essa hora, e já tinha dito a eles: olha, para onde eu vou, vós não podeis ir, não se preocupem com isso. Não são vocês que têm que saber o caminho para virem até mim, sou eu que sei o caminho para vir até vocês. O caminho é minha cruz, é meu perdão, é minha graça, é o meu acolhimento. Eu sou a mesma pessoa e serei. É o mesmo amor que vocês têm tido desde o primeiro dia na Galileia e terão cada vez mais profundidade desse vínculo, dessa umbilicalidade, desse casamento, dessa conjugalidade, dessa simbiose eterna comigo. Eu é que garanto tudo isso, descansem. Mas Tomé diz: olha, eu preciso de coisas mais palpáveis. Até aqui eu não consegui entender, honestamente falando. E Jesus respondeu a ele: Tomé, olha para mim, bem nos meus olhos. Você está olhando aqui bem nos meus olhos? Você está olhando aqui bem nos meus olhos? Está olhando? Olha para mim, eu sou o caminho. O caminho não é uma filosofia, não é uma catequese, não é uma doutrinação. Não é o decorar de um credo, não é o recitá-lo na ordem proposta pelos elaboradores daquele caminho humano que não passa de uma trilha artificial religiosa. Não é um caminho, é uma picada que leva ao fim da picada. Não, olha bem para mim. Você está andando comigo desde o primeiro dia. E você vem me seguindo. Eu trouxe vocês até aqui. O que eu fui para vocês do primeiro dia até aqui, senão caminho? E o que vocês fizeram? Eles não sabiam para onde estavam indo e me seguiram. É só continuar me seguindo. Seguindo os meus mandamentos.
E os meus mandamentos são um só, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O resto é decorrência do amor. E os meus mandamentos não são penosos. É continuarem a andar pela fé, em esperança, na prática do amor, olhando para aqueles que ninguém olha, acolhendo os que ninguém quer acolher, sendo bondade e misericórdia de Deus para aqueles que todos desprezam, não julgando ninguém, sabendo que só o meu Pai julgará a cada um. Vocês não estão aqui para julgar absolutamente ninguém. E para continuarem na simplicidade de coração, me servindo e me adorando em espírito e em verdade, e servindo o próximo com mãos estendidas, sem medo de amar e de se darem ao amor, que salva, que levanta e que acolhe. Foi isso que você viu. O caminho é isso que você viu. Eu sou esse caminho. E não é nada novo para você. Faz 3 anos e meio que você vem andando. É só lembrar de onde você está vindo, de como você era e como você é agora e aonde você chegou. E veja que houve uma evolução e um desenvolvimento e uma mutação diária na vida de cada um de vocês. Quando é que há 4 anos atrás vocês imaginariam que a essa altura da vida vocês estariam aqui, teriam visto tudo que viram e aprendido tudo que aprenderam? Por que vocês viram, ouviram e aprenderam? É porque vocês estão seguindo no caminho. E andar no caminho é me seguir. Eu sou o caminho. E não é um caminho de especulações, eu sou a verdade. A chave hermenêutica interpretativa de todo conhecimento, de toda ciência, de toda sabedoria, de todo entendimento, de toda a graça de compreensão, vem de mim. Me sigam, me observem, enxerguem a vida com os meus olhos, interpretem o mundo, a natureza, o cosmos, a sociedade humana, as coisas boas e as coisas ruins com os meus olhos. E vocês vão andar sempre alinhados com a verdade. O caminho que eu sou desemboca na verdade que eu encarno. De modo que no caminho há a verdade, e na verdade há a proposta do caminho. E eu sou a vida. Não é uma outra terceira coisa, é tudo em continuidade. Só vai existir vida genuína, segundo Deus, se vocês andarem nesse caminho da obediência ao Evangelho. E esse caminho da obediência ao Evangelho dá a vocês um crescente discernimento do significado da verdade, segundo Jesus. E é o andar nessa verdade que promove a vida de Deus em vocês e traz a qualidade da vida eterna para dentro do peito de vocês. É isto que eu estou oferecendo e chamando vocês a seguirem o que vocês estão fazendo, a continuarem. Vai crescer em vocês e vocês vão saber por quê. Isso vai aumentar dentro de vocês depois que eu for. Entendendo uma coisa, que ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, outra vez, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com congregação, não tem nada a ver com o que a religião resolveu chamar de sacramentos, que é um culto ao sagrado. Então, sem o sagrado não há salvação, sem batismo não há salvação, porque sem sacramento não há salvação. Sem o batismo e mais a catequese, você não tem acesso à ceia, ou à missa, ou à hóstia, ou ao pão, ou ao vinho, ou o que quer que se deliberou fazer. Tudo isso é o sagrado, é o culto ao sagrado. É a salvação pelo sagrado dentro do clube santo. Que não é santo, é sagrado também. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não arranjem atalhos. Não desenvolvam teologias do encontro comigo. Porque vocês só vão confundir a sua alma e a alma do mundo inteiro. É tudo muito simples. É só me amarem que vocês já estão no caminho, na verdade e na vida. É só me amarem que vocês já estão em mim e eu já estou em vocês. Não tem nada além disso. Tudo que se acrescente a isto é mentira, é ilusão, é miragem, é artificialidade, é plástico, é condição humana. Se vós me tivesseis conhecido até agora, vocês têm uma miragem minha
Dentre vocês, quem melhor me conhece, Jesus diz, ainda não me conhece mesmo. Até agora não. Vocês ainda estão tomados por toda essa confusão, é porque não me conheceram ainda de verdade. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Se vós me tivesseis conhecido, se tivesseis entendido o Evangelho, o meu ensino, e desenvolvido a fé e a consciência, tudo que eu já ensinei, falei e demonstrei já deveria ser o suficiente para que todos vocês estivessem seguros, constantes, desamedrontados, absolutamente acima do pânico e da fobia da morte, ou de qualquer confusão. O que eu dei já era o bastante para vocês terem me percebido, me conhecido. Minha fidelidade, meus atos, minha vontade. Foi um intensivaço. Um laboratório de 3 anos e meio, dioturno, 24 horas por dia, vendo todas as coisas possíveis e impossíveis acontecerem. Mas nem assim vocês me perceberam. Até agora, o bloqueio está aí. Porque se vocês tivessem me conhecido, vocês já saberiam também quem é o meu Pai. E até agora, vocês não sabem. Desde agora, se vocês quiserem olhar para mim e aprenderem de mim, ainda hoje à noite, na continuidade dessa nossa conversa, vocês vão conhecer e vão entender. Desde agora, vocês estão tendo a chance das chances de o conhecer e de o verem em mim, na minha face, nos meus atos, como já deviam ter visto e enxergado há muito tempo. Sim, se vós tivesseis me conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto, é só olhar para mim. Replicou-lhe então Filipe, aquele mesmo que trouxe os gregos para falarem com Jesus aqui no capítulo 12. E Filipe disse a Jesus, Senhor, então faz o seguinte, para simplificar essa história, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, tira um véu, faz um apocalipse do Pai. Revela-nos o Pai. Como se isso fosse possível. É uma pergunta fofa. É uma fofura idiótica. Fofa, linda. Felipe, meu amor, você é fofinho. Mas não percebeu ainda que o Pai nunca ninguém viu e nem verá, que o único que viu e o manifesta é o Filho, que vem do unigênito do Pai e é o primogênito entre os muitos irmãos, é o primogênito de toda a criação e é a expressão exata, possível, de Deus na sua revelação sensorial aos homens. É a palavra encarnada de Deus, é a palavra revelada de Deus, é o amor manifesto de Deus. Tudo isso. Se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido ao meu Pai. Mas, mesmo eu tendo dito isso, você está dizendo, mostra-nos o Pai e isto nos basta? E eu já bastei dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Aí Jesus diz, Filipinho, meu querido Filipinho, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. É verdade mesmo isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede, pelo menos, ao menos, por causa de verificarem que eu faço as obras que só Deus faz. Se não for por palavra, por entendimento, nem por compreensão, que seja pela gestualização do amor encarnado de Deus através da minha vida, pela mímica do meu amor concreto na história humana, já dava para, mesmo sendo surdo, cego e mudo, vocês perceberem. Crede nisto. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras do Pai que vocês me veem fazer.
em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Tudo que vocês já me viram fazer. Eu não reservo isso como exclusividade demonstrativa da minha natureza, do meu caráter e do meu ser. Tudo que vocês me viram fazer, eu lego como graça de Deus a vocês, para que vocês também operem, conheçam, experimentem e pratiquem. Sim, aquele que crer em mim, mas tem que crer. E não é uma crença supersticiosa, nem é uma crença mágica. Crer no crucifixo, sai, diabo. Crer na cruz pendurada no pescoço. Crer na Bíblia como livro sagrado do fetiche dos crentes. É a Bíblia. E aberta no Salmo 91, expulsa. Então tudo que é espírito mal na casa. Tudo isso é superstição fetichista. Não é, ele diz, se credes em mim. Nenhum deles, não tinha uma Bíblia naquele cenáculo ali onde eles estavam juntos. Tinha a palavra de Deus encarnada, o verbo encarnado falando com eles. E exemplificando a palavra de Deus nos atos que fazia. Se credes em mim, fareis também as obras que eu faço. E outras maiores ainda fareis, e aquele que crê em mim as fará. Porque eu vou para junto do Pai. Vocês vão fazer essas obras se vocês me tiverem como sócio das ações de vocês. Se vocês forem daqueles 2 ou 3 reunidos em meu nome, em amor, em perdão, em graça, em misericórdia, em bondade, em longanimidade, eu ali estou com vocês e eu opero tudo que eu operei, e opero mais do que eu operei através de vocês, porque eu não tenho ciúme da graça de Deus, do meu espírito, habitando e superlativizando até coisas que eu não fiz, mas vocês em meu nome farão. E tudo quando esse dia chegar, quando esse entendimento, quando essa compreensão, quando esse alinhamento pacificado, essa harmonia alinhada entre fé, consciência de Deus, expressão de amor, que promove caráter, que produz atitudes, que desemboca em comportamentos e que no processo lega um novo olhar, um novo modo de ver, de agir, de interpretar, de falar. Muda até a melodia da tua voz, até a vibração, a frequência dos teus sons e a vibração que emana do teu ser, da energia espiritual e mental e psíquica e magnética, das frequências totais da tua vida, serão carregadas daquilo que, em passando, já vai pacificando e acalmando e aliviando e clarificando, sem que ninguém precise frequentemente nem dizer a palavra. Vocês serão presenças de paz e de graça. E mais, nesse tempo e nessa hora, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Eu mesmo. Vou continuar fazendo. Como quando vocês me pediram alguma coisa. Ou quando vocês clamaram por socorro. Ou quando vocês não me entenderam e pensaram que eu era um fantasma. Ou quando vocês, na loucura, quiseram me impedir até de ir para a cruz. O que aconteceu? Eu intervim em todas essas coisas. Vou continuar sendo o Deus que intervém na vida de vocês. E aí vocês vão ver que eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, alinhados, e o meu nome não é um código J-E-S-U-S. Isso aí não significa nada. É a mesma coisa que José, que Caio, que João, que Joás. O nome em si não é nada. Não, o nome é a fé, é a consciência, é a energia do vínculo, é a autoridade validada
pela presença de Cristo me habitando. É o conhecimento alinhado em harmonia com Ele, praticado em fé. Esse é o nome de Jesus em ação. É a prática do mandamento na minha vida em fé, operando pelo amor. Esse é o nome de Jesus ao qual ele está fazendo referência. Não é um código de palavras nem de letras. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora, tem um resultado simples dessa demonstração. É que se vocês de fato me amam, isso tudo só vai fazer sentido. Só vai realizar esses objetivos. E só vai promover esses resultados divinos, celestiais, da invasão do reino de Deus na história humana, se vocês me amarem. E a única demonstração do amor que vocês têm por mim é se vocês guardarem o meu mandamento. E o meu mandamento não é guardem o sábado, fiquem o dia inteiro com a mão assim para o alto, ou façam um jejum de uma semana, ou uma novena de 3 meses, ou a campanha dos 384 mil, seja lá o que seja. Tudo isso é o sagrado, os seus fetiches, para serem apropriados e vendidos na ignorância. Não. Se vocês me amarem, há uma maneira de manifestar esse amor. É guardando os meus mandamentos. E os meus mandamentos, o meu mandamento, é um só. E vos ameis uns aos outros. Então, a única maneira de vocês realmente mostrarem amor por mim na história humana é mostrando amor pelo próximo, qualquer próximo. Independente dele ser cristão, dele ser ateu, dele ser agnóstico, dele ser muçulmano, dele ser espírita, kardecista ou espiritualista, ou de qualquer outro culto, de qualquer outra cultura, ou de qualquer outra origem. Ou se simplesmente eles não forem coisa nenhuma dessa linha e desse jaez, forem só humanos caminhantes na face da terra, ou apenas gente em estado de carência, de necessidade, e de abandono, e de orfandade na terra, sem acolhimento de nenhuma natureza. Se vocês amarem o próximo, que é qualquer outro que não seja vocês, é o próximo. Se vocês amarem qualquer outro que não seja vocês, estão me amando. Estão obedecendo os meus mandamentos. Então pedireis o que quiserdes, quando mantiverdes esse amor harmônico em relação ao meu Pai, porque você só se harmoniza com meu Pai quando você ama o seu próximo e tem vontade de dar a sua vida todo dia como uma expressão de sacrifício vivo, não morto, santo, não impuro e mentiroso, e agradável a Deus, porque seja sincero. Essa é a lógica do Evangelho, é o culto racional. O que produz em nós uma inconformidade com a iniquidade, com a maldade e a indiferença desse mundo. E quando isso se instala na gente, o que vem a seguir é a transformação das nossas mentes. E a gente começa a ganhar a mente de Cristo num processo de crescência evolutiva incontrolável. E aí vem o que eu vou deixar para amanhã. E aí eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, aplicada como se eu estivesse conversando com os meus netos, ou os meus filhos quando eram jovenzinhos, com o mesmo tom, com a mesma vontade, com a mesma graça de expressão, até de voz, e de intensidade, ou de meiguice. Eu estou tentando compartilhar essa palavra com todos os que venham a ouvi-la, pedindo que o Espírito Santo, que está em mim, está em nós e está entre nós, faça a mediação entre essa palavra e o coração de cada pessoa, para que ela caia em chão apropriado, dê fruto e jamais volte vazia. É o que eu estou te implorando com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.